Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. 9h29. Vocês sabem que abril, né, é considerado o mês azul, é um mês de conscientização do autismo, né? O autismo é um transtorno de desenvolvimento, né? Segundo a OMS, 1 em cada 160 crianças no mundo tem autismo. E eu conversei com a doutora Karen Capuano Marques e ela vai falar para vocês sobre os sintomas, os primeiros sinais. Vamos conferir a entrevista? Programa Mulher Brasileira. Entrevista. O mês de abril é marcado pela conscientização do autismo, escolhido pela Organização das Nações Unidas, tem como objetivo levar informação à população em relação ao transtorno do espectro autista. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a neurologista infantil, doutora Karen Capuano Marques. Doutora Karen, muito obrigada pela participação aqui no Mulher Brasileira. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer ter a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Eu, como neuropediatra, tenho pacientes com várias patologias diferentes, mas mais de 50% do meu consultório é de famílias com crianças autistas. Então, assim, eu tenho um interesse muito grande, né, nesse tema. Nós é que agradecemos. Doutora Karen, qual é a importância de uma campanha para conscientização do autismo? Por que é tão importante a gente falar sobre o autismo, ter um mês de conscientização do autismo? Porque a gente quer que essas crianças sejam reconhecidas, diagnosticadas o mais precocemente possível. Hoje em dia, a média de idade para a gente diagnosticar o autismo é de 6, 7 anos. Isso é muito tarde. O ideal é que essa criança seja reconhecida antes dos 3 anos. Com 2 aninhos e meio, até menos a gente consegue identificar. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais rápido a gente começa o tratamento. Mais chance tem dessa criança ter uma evolução melhor, mais chance tem dessa criança aprender a falar mais rápido, mais chance tem dessa criança ter mais ganhos. Então essa é uma coisa fundamental, a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. Então cada vez mais a gente tem treinado pediatras, escolas e conversado também com as famílias para que os próprios pais percebam na criança que algo está diferente. Quem vai fazer o diagnóstico é o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil, mas os outros médicos, as outras pessoas que estão em contato com a criança podem ficar com a suspeita. Tem uma dúvida que é sempre recorrente, né? Que infelizmente o autismo não tem cara, ele não tem forma física, não dá sinais na pele, no rosto da criança, não aparece nos exames de imagem, nos exames de sangue, tanto que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, que lembra aquela coisa da diversidade, da complexidade. Qual é o desafio para os médicos ao fazer um diagnóstico bem preciso? Então é interessante você falar sobre isso, porque uma outra coisa, além do diagnóstico, né, poder ser mais difícil ou não, é essa questão da criança autista, ela não carregar com ela nenhum sinal, nenhuma diferença no rostinho que chame a atenção, diferente de outras síndromes, né, que você anda na rua e fala, aquela criança provavelmente tem tal síndrome, a criança autista não. E aí o que acontece é que, como a criança autista, em geral, ela é mais agitada, ela pode ou não ser agressiva, pode ter dificuldade em tolerar fila, em tolerar espera. Então, às vezes, a criança fica muito agitada, grita, chuta. E aí as pessoas ao redor olham e veem uma criança que não tem nada diferente no rostinho. E aí julgam os pais, falam que os pais não dão educação, criança mal educada. Então isso é uma coisa muito frustrante para os pais. Os pais muitas vezes desabafam comigo no consultório essa dificuldade que eles têm, né, de ter que ouvir esse tipo de coisa das pessoas, esse julgamento. Em relação a ser mais difícil ou menos difícil de fazer o diagnóstico, o neuropediatra e o psiquiatra infantil são 2 profissionais que são capacitados para fazer esse diagnóstico, né? O diagnóstico ele realmente não envolve imagem, não envolve exame de sangue, ele é feito apenas clinicamente. O que quer dizer isso? A gente vai colher informações dos pais, da escola, de quem cuida da criança, vai trazer vídeo, somente o que eles falam, e a consulta clínica, né? O neuropediatra vai sentar com a criança, vai brincar com a criança, vai observar durante a consulta como funciona essa criança. Uma consulta de primeira vez minha de criança autista demora às vezes 1 hora, 1h30. Então, assim, é uma criança que eu vou estudar bem o comportamento dela antes de dar esse diagnóstico. Então,
esses profissionais, né, eles são capacitados. Às vezes os pais se sentem inseguros, porque você dá esse diagnóstico e fala, doutora, mas não tem nenhum exame pra gente fazer, não tem uma ressonância, não tem um exame de sangue. E, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum exame que confirme, é realmente pela clínica. Mas, assim, o diagnóstico, quando ele é feito por profissionais experientes, ele é seguro. Agora, quando a gente fala desse distúrbio neurológico, a gente fala sobre transtorno do espectro autista. Por que espectro, doutora Karen? Isso, hoje em dia a gente fala em espectro autista pela grande variabilidade de apresentação que a gente tem. A gente tem crianças que vão ter muita dificuldade para falar ou até não vão conseguir falar, até aquelas crianças que falam muito bem, tem um excesso até de vocabulário. Então, a gente tem realmente uma variação muito grande, né? A gente tem autistas com questões motoras, a gente tem autistas com epilepsia, a gente tem autistas com dificuldade de aprendizado, outros não. Então, realmente é um espectro, porque existem não só vários graus, como várias formas de apresentação. E geralmente em que idade começam a surgir os primeiros sinais? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, na verdade, a gente pode ter sintomas e sinais desde criança muito novinha. Com 6 meses, a gente diz que os pais já começam a observar algumas coisas diferentes. Por exemplo, é um bebê que não olha nos olhos nem quando está sendo amamentado, nem quando a mãe vai dar mamadeira. É uma criança que não levanta os bracinhos para a mãe pegar no colo, né, para sair do berço. É uma criança que às vezes se incomoda no colo, prefere ficar sozinha. Os gritos que não tem muito motivo, não é olhando para ninguém, não é acontecendo nada na casa. Não tem preferência por olhar a família. Normalmente a criança nessa idade gosta de olhar para os pais, gosta de olhar para o rosto dos pais. Não sorri de volta, então quando você dá um sorriso, a criança não sorri de volta. Então esses são alguns sinais que a gente vê da criança bem novinha, com 6 meses, mas a gente não faz diagnóstico tão precoce. A gente só vai fazer diagnóstico a partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Antes disso, a gente só observa. Já que você falou, então, que a família tem que ficar atenta, quais seriam os sinais de alerta que os pais devem observar na criança? Os sinais que os pais podem ficar atentos são um atraso na fala. Então, uma criança que tem 1 ano e 6 meses e ainda não fala nenhuma palavrinha com sentido, que todo mundo entenda, ou que já tenha 2 aninhos e não fale ainda 10 palavras, pelo menos, ou ainda crianças que já falaram e pararam de falar, a perda da fala em crianças que já tinham adquirido a fala. Comportamentos repetidos, então assim, sacudir a mão quando está muito agitado ou muito feliz, bater palma quando está muito agitado ou muito feliz. Gostar de coisas diferentes, por exemplo, em vez de brincar com o carrinho, brincar só com a rodinha do carrinho. Gostar muito de ficar olhando o girar do ventilador. Não gosta de mudar a rotina, então se os pais vão fazer alguma coisa diferente, ficam muito agitados, choram, são muito resistentes à mudança de rotina. Em geral, não apontam quando querem alguma coisa, ou ficam olhando e gritando, ou pegam o braço de um dos pais para mostrar o que quer, mas não apontam com o próprio dedinho. Normalmente, esses são os sinais assim, que a gente tem que ficar mais atento, tem que estar prestando mais atenção. Se um dos pais perceber esses sinais, é interessante conversar com o pediatra, para o pediatra ficar atento também. Doutora Karen, a gente está vivendo agora esse período, né, de isolamento social por conta da pandemia, do coronavírus. Já tem alguns relatos de pais que já estão tendo dificuldade para lidar com os filhos autistas nessa situação. Na Europa, na França e na Espanha, por exemplo, o governo até flexibilizou as regras de confinamento porque muitas crianças e jovens, eles deixam de ir às terapias, deixam de frequentar as sessões com os especialistas. O que você poderia dizer para essas famílias aqui no Brasil, nesse momento? Pois é, né? Essa questão do isolamento, da quarentena, isso é muito complicado para as crianças autistas, né? Todos estão sem terapia, porque os terapeutas não conseguem atender, né? Porque eles têm que fazer um contato físico próximo com a criança, então realmente não tem como eles fazerem um atendimento, mesmo com máscara, seria muito difícil. E a questão também de ficar o tempo inteiro trancado em casa, isso às vezes é muito ruim para uma criança autista. Por isso que a gente pede para as famílias, para as outras pessoas, para pessoas que não precisam sair de casa, para não saírem de casa. Por quê? É porque essas crianças precisam dar uma voltinha. Essas crianças, quando os pais já estão assim sentindo que a criança está no limite de ter
uma crise, entre aspas, né, de daqui a pouco começar a gritar, a chorar, e isso pode durar 1, 2 horas, que a criança vai ficando muito nervosa, muito estressada, essa criança tem que dar uma voltinha. Então, assim, eu estou recomendando aos pais dos meus pacientes que façam o menos possível, com moderação, que observem antes da janela de casa, da varanda de casa, se está sendo possível sair, observem se não está muito movimento na rua e deem uma voltinha. Obviamente é muito difícil pedir para uma criança não encostar em nada, mas de preferência assim a criança sair encostando em tudo, né, nas paredes do prédio, no elevador, tudo isso, e que volte logo para casa. E fica o apelo às outras pessoas, né? Os profissionais de saúde têm que sair, as pessoas do mercado têm que sair, as pessoas da limpeza têm que sair, e as crianças autistas muitas vezes vão ter que sair. Então, se você não tem nenhum motivo para sair de casa, não saia. Doutora Karen, tem autistas e tem autistas, né? Tem autistas que são incapacitados, não conseguem falar. Por outro lado, tem aqueles que têm alto desempenho em alguma habilidade. Para esse grupo específico, é possível que eles tenham uma vida normal, com trabalho, casamento? Sim, não precisa ser só o grupo das altas habilidades, não. Na verdade, se a gente está diante de um quadro de um autista leve, é uma pessoa que consegue ter independência, consegue fazer suas coisas sozinha, essa pessoa pode sim ter um trabalho, se sustentar, se casar, ter filhos e tudo mais. Na verdade, esse é o objetivo. Quando a gente recebe uma criança no nosso consultório, a gente está pensando não só naquele momento, mas também no futuro. A gente quer tornar essa pessoa o mais independente possível e a gente quer que ela tenha uma vida o mais próximo dos seus pares, das pessoas que não têm qualquer diagnóstico. Doutora Karen, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. É muito importante saber que tem médicos como você que estão se dedicando a melhorar a vida desses pacientes. Deixe um contato para os nossos ouvintes. Dani, eu quero agradecer novamente pelo convite e oportunidade de estar vindo falar sobre esse assunto tão relevante aqui no programa Mulher Brasileira. Para o meu contato, pode me seguir lá no Instagram, @Karen_neuroped, com demudo. Lá vocês podem entrar em contato comigo pelo direct, tirar dúvidas. Tem muitas informações não só sobre neurologia infantil, mas também de pediatria geral, sono, alimentação. Se você colocar Karen Neuropediatra no Instagram, você já me encontra. Muito obrigada, doutora Karen. Até uma próxima.